Bem, gente, neste vídeo nós vamos ver mais uma questão de física. Vamos ter uma aplicação da lei de Hooke. Ou seja, vamos trabalhar com molas. Bem, eu vou ler para vocês o enunciado. É uma questão da CESESP. Diz o seguinte, olha só. Duas molas têm o mesmo comprimento de 10 centímetros quando em equilíbrio e com constantes elásticas K1 e K2, respectivamente. Elas são usadas para fixar um pequeno cubo de aresta igual a 3 centímetros no fundo de uma caixa de largura igual a 20 centímetros, conforme indicado na figura. Se K1 é igual a 2 vezes o K2, os comprimentos das molas 1 e 2 após a montagem do sistema são em centímetros, respectivamente. Aí nós temos aqui as alternativas. Pessoal, olha só que questão interessante, hein? O problema aqui é o seguinte. Inicialmente, nós tínhamos aqui duas molas de mesmo comprimento, cada uma medindo 10 centímetros. Isso no seu estado natural, elas relaxadas. Então, uma mola media 10 centímetros para cá e a outra mola 10 centímetros. Aí, juntando as duas, dá 20 centímetros, né? E aí, entre essas molas, foi encaixado um cubinho de aresta 3 centímetros. Então, isso significa dizer o quê? Para colocar o cubinho aqui, esta mola vai ter que se comprimir para lá um tanto e esta outra mola se comprimir um pouco para cá. Só que essas compressões dessas molas serão diferentes. Por quê? Porque a constante elástica de uma é maior do que o da outra. A questão falou que o K1 é 2 vezes o K2. E o que é essa constante elástica mesmo? Gente, a constante elástica da mola, ela é aquela constante lá da lei de Hooke. A lei de Hooke é o seguinte, olha. Lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? Ela diz o seguinte, que o módulo de uma força elástica, uma força de uma mola, é igual à constante elástica da mola K vezes X, onde este X é a deformação. Como assim? Eu tenho aqui uma mola para servir de exemplo para vocês. Olha só. A mola do jeito que está aqui, sem eu aplicar força nenhuma nela, ela está relaxada. Ela não está nem esticada e nem comprimida. Está no seu estado natural. Se eu aplicar uma força aqui na mola, ela vai aumentar de tamanho. Então vamos supor, por exemplo, que inicialmente essa mola estava com 10 centímetros de comprimento. Aí eu puxei ela aqui, ela passou a ter 14 centímetros de comprimento. Significa dizer que ela aumentou 4 centímetros de comprimento. Então o X aqui seria igual a 4 centímetros. X é a deformação dela aqui, de 4 centímetros. Já esticar, que aparece aqui, que é a constante elástica da mola, ele vai indicar o quanto a mola é rígida ou não. Por exemplo, esta molazinha aqui, ela tem uma certa constante elástica K, eu tenho uma certa facilidade de puxar, de esticar essa mola. Então essa constante elástica não é tão grande. Por outro lado, se eu pegar esta mola aqui, que é uma mola metálica de um freio de uma bicicleta, se eu puxar aqui, eu não consigo nem sequer deformar essa mola. Significa dizer o quê? Que a constante elástica desta mola é muito grande em comparação a esta aqui. A mola de plástico aqui eu consigo deformar facilmente. Já a mola metálica, eu tenho que botar muita força e não estou nem conseguindo deformar. Ou pelo menos eu não percebo a deformação dessa mola. Eu não consigo nem medir isso aqui. Então esta daqui, que é mais rígida, tem um K maior do que esta aqui, que é mais flexível. Quanto maior o K, mais rígida a mola. Então isso implica dizer, por exemplo, que a mola 1 é mais rígida do que a mola 2. Porque o K1 é o dobro do K2. Então veja só, para que o bloco entre aqui e se encaixe aqui, esta mola aqui, como esta mola é mais rígida, ela vai se deformar menos. E esta mola que é menos rígida, ela vai se deformar mais. Só que, para que isso ocorra, esta mola vai aplicar uma força elástica para cá, que eu vou chamar de F1, e esta molinha aqui aplica uma força para cá, sentido contrário, mesma direção, que eu vou chamar de F2. Como este bloco está em equilíbrio, F1 em módulo é igual a F2. A força elástica 1 tem que ser igual à força elástica 2, porque o bloco está em equilíbrio, ele não está se movendo aceleradamente nem para lá e nem para cá, está parado. Um outro detalhe que você tem que observar é o seguinte. Para botar o bloco aqui, esta mola se comprimiu e esta aqui também. Então, a soma das compressões dessas duas molas tem que dar 3 centímetros. Quer dizer o quê? Que o X1 mais o X2
tem que ser igual a 3 centímetros. Não é isso que é o espaço aqui entre elas. Só que uma se deformou mais do que a outra. E aí, veja só, vamos aplicar então a lei de Hooke aqui e ver o que acontece. Ó, pela lei de Hooke, vamos lá, F1 é igual a K1 vezes X1. Lei de Hooke. F2 é igual a K2 vezes o X2. Mas aí, gente, vamos lembrar uma coisa. F1 em módulo é igual a F2, tá certo? Então eu posso igualar essas duas equações. Com isso, nós vamos ter o seguinte. Se F1 é igual a F2, K1, X1 é igual a K2 vezes X2, não é isso? Agora veja só. K1 é 2 vezes o K2. Eu posso trocar aqui. 2 vezes K2 vezes o X1 é igual ao K2 vezes o X2. Depois disso, eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por K2 e aqui por K2. O que a gente vai ganhar é o seguinte. 2 vezes o X1 é igual ao X2. Ou seja, a deformação da mola 2 vai ser o dobro da 1. Mas é claro, como eu acabei de dizer para vocês, que ela é menos... A mola 1 é mais rígida, né? Ela se deforma menos. Então, ó, 2 vezes o X1 é igual ao X2. A mola 2 se comprime 2 vezes mais do que a mola 1. É isso que está dizendo. Mas aí vamos lembrar de uma coisa. Se eu somar aqui, ó, as deformações, X1 mais X2 tem que dar 3 centímetros. Então eu troco aqui o X2 por 2 vezes o X1. Aí o que vai acontecer? Lá na equação, X1 mais 2 vezes o X1 é igual a 3. Ou seja, X1 mais 2 vezes o X1 vai dar 3X1. 3X1 é igual a 3. Gente, se 3 vezes o X1 é igual a 3, é porque o X1 é 1. Então a deformação da primeira, a compreensão da primeira mola é 1 centímetro. Ora, mas a segunda é o dobro, né? Então o X2 dá 2 centímetros. Mas lembrando que o que a questão quer é o comprimento final de cada mola e não a deformação, a compreensão de cada uma delas. E agora veja só. Como a mola 1 se comprimiu 1 centímetro e ela tinha 10, então aqui ela ficou com 9 centímetros. Ela tinha 10 e comprimiu 1 centímetro, diminuiu 1 centímetro, fica com 9. E a outra, a mola 2, ela comprimiu 2 centímetros, estava com 10, então fica com 8. E aí a alternativa aqui, como ela quer respectivamente 1 e 2, o tamanho final de cada mola, a alternativa aqui é a letra A. Esta questão aqui é show de bola, hein?